Olá, queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reflexionando sobre um item da nossa tão amada doutrina espírita. E hoje nós vamos reflexionar sobre o tema orar sem cessar. E para isso, utilizaremos como base das nossas reflexões a questão número 660 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar: a prece torna o homem melhor? E os espíritos vão dizer que sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Um pedido, portanto, que não fica sem resposta. E na segunda pergunta, Kardec vai fazer uma continuação questionando como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso de um caráter mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e mesmo algumas vezes viciosas. E os espíritos vão dizer que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas que oram muito e têm esses traços inferiores, creem que todo o mérito está na extensão da prece e acabam fechando os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas passa a ser uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo. Então não é o remédio que é ineficaz, não é a prece que não funciona, mas a maneira como a prece é empregada que a torna infrutífera. E é interessante a gente pensar isso, porque na obra Espírito e Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Joana vai lembrar que Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, vai asseverar com muita veemência: orai sem cessar. Mas isso não implica, como a gente já comentou, apenas esse esforço mecânico de repetir vocábulos, repetir preces decoradas. Não é apenas falar a Deus, mas, sobretudo, ouvir-lhe as respostas, os apelos, e colocar as nossas mãos em serviço. Porque com o Senhor nós aprendemos que orar é servir, em que a gente converte em bênçãos todas as oportunidades iluminativas que encontremos por onde quer que a gente vá. E com o Cristo, nós sabemos que essa oração verdadeira, bem sentida, ela sai do próprio coração, proferida pelos lábios, refluindo do Criador como uma bênção. Então, esse orar sem cessar, que Paulo se refere, a gente vai perceber que é permanecer em estado meditativo, analítico, aplicando o nosso tempo mental em utilidade psíquica, para que a gente possa se reconhecer, se avaliar, se perceber e, com isso, ter uma condição de melhor conviver. Muitas vezes inquietados pelo grande tumulto das atividades a que nos ligamos, esquecemos de reservar esses pequenos momentos de recolhimento tão importantes, de estudo, de despertar. E é natural que por vezes a gente se perca de nós mesmos. Por isso, orar sem cessar é também voltar de tempos em tempos os olhos para o nosso interior, percebendo as nossas necessidades e atendendo-as, a fim de que, sendo esses operários diligentes, eficientes, a gente possa se desincumbir dos nossos compromissos sem esquecer de nós mesmos, sem esquecer dessa importância do alimento da alma que é a prece. E Joana vai falar que em diversos momentos, nas nossas atividades usuais, inclusive nos próprios ofícios, nós oramos. O sacerdote em visita à dor ora, o instrumentalista em exercício digno ora, o profissional acadêmico trabalhando fiel ao juramento ora, o mestre ministrando as páginas da vida na formosa ciência do ensino ora. Então, a oração é estar em consonância com a lei divina, com a lei de amor, assumindo essa posição de espíritos imortais, de seres existenciais, sem necessariamente
repetir uma oração ainda que já conhecida. Orar é muito mais do que abrir a boca e pedir. É uma comunhão com Deus, em que a gente se banha de paz e renovação íntima, em que a gente propõe essa relação de intimidade com o Senhor. E Joana termina nos recordando que a maior oração da vida transcendental do Cristo foi o verbo amar, conjugado da manjedoura ao Gólgota, culminando no esquecimento a todo mal com a mensagem do bem com que ele partiu da terra. Então, inspirados nesse amor do Cristo, um amor imbatível, um amor transcendente, um amor permanente, que nós também possamos aprender a orar sem cessar, amando sem desistir. É mais ou menos isso. Nossos agradecimentos, meus amigos, pela atenção, acompanhamento, encorajamento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Jesus assim permitir.